Oi, gente, olha só, eu tô passando por uns pequenos probleminhas técnicos aqui em casa, então aquele lance todo que eu fazia com a televisão, no momento não tá sendo possível, tá? Eu tô tendo que ficar meio limitada ao meu quarto, então eu não tô conseguindo montar aquele estúdio, eu sei que a claridade não tá ideal, mas em breve tudo vai se normalizar e eu vou voltar, tá bom? Então, eu vou ter que ir colocando aqui o livro de vocês. Eu vou acompanhando aqui no meu livro, tá? E vou dando as explicações para vocês, vou falando a página, vou botando a figura e vou dando as explicações para vocês de acordo com as páginas, tá bom? Em breve a gente volta naquele esquema mais organizadinho, tá? Então vamos lá, olha só. No capítulo 5, a gente tinha falado da Terra, tínhamos falado, né, de planetas e tal. A gente agora dá uma voltada um pouquinho na matéria que tem relação com tempo e clima, né? É uma matéria que a gente já viu um pouquinho, mas a gente torna a rever, né? Nós vimos lá no 6º ano, mas agora a gente torna a rever. Como eu falei para vocês, pelo novo BNCC, tá havendo essa mudança, né, no conteúdo. Bom, primeira coisa, né? O que é tempo e o que é clima, né? Previsão do tempo. Tempo é uma coisa momentânea. Pode amanhecer sol, daqui a pouco faz chuva, chove, daqui a pouco faz frio, daqui a pouco esquenta, daqui a pouco sol de novo, né? É uma coisa muito momentânea, ele pode mudar a qualquer momento. Já o clima não, ele é característico de uma região e é uma análise, um somatório de tudo que acontece nos últimos 30 anos naquela região, tá? Então, o clima ele é característico daquela região. No sul, nós sabemos que eles têm um inverno muito rigoroso, no verão, eles têm um verão que não é como o do Rio de Janeiro, mas é mais quente do que no inverno. Então, nós temos climas bem distintos. No Rio de Janeiro, nós temos um clima bem tropical, nosso clima é bem quente, mas às vezes acontece de mudar, né? O nosso inverno não é um inverno tão frio, mas às vezes nós temos umas quedas de temperatura. Porém, se a gente comparar o nosso inverno com o nosso verão, são também bem distintos. Então, nós temos climas bem diferentes na parte do verão, na parte do inverno, tá? Agora, isso é característico. Nós não temos 15 graus no verão. Nós não temos 42 no inverno. Pode haver veranícolos, pode haver umas entradas de frente frias que a gente vai ver daqui a pouco. Mas nós temos isso bem distinto. Agora o tempo não. O tempo ele pode mudar. Às vezes a gente sai de casaco, daqui a pouco tira o casaco. Às vezes a gente sai de camiseta e tá frio. Às vezes não tá frio, mas tá um dia lindo, começa a chover, tá? Então deixar claro para vocês essa diferença entre clima e tempo. E quem prevê o tempo? As estações meteorológicas, elas fazem a previsão do tempo. Qual é a importância disso? Talvez pra gente não haja nenhuma, além de saber a roupa que eu vou botar, se eu vou conseguir ir pra praia, se esse final de semana eu vou ter que ficar em casa, ou se eu vou viajar nesse feriado. Mas as pessoas que pescam, as pessoas que vivem da agricultura, ou que trabalham às vezes com obra, coisas que dependem do ambiente, a previsão do tempo para elas é muito importante. É uma maneira onde elas conseguem se programar para saber o que vão poder fazer da vida, né, com relação ao seu sustento, tá? Então vamos lá, dando continuidade. Aqui, ó, o clima do Pantanal, né? Bem seco numa determinada época do ano e bem chuvoso em outra determinada época. Qual é a importância? Eu sei desse clima e preciso saber como o tempo vai ficar. Se eu tenho que mudar o meu gado de região, se eu vou plantar, né? Se eu pretendo fazer alguma coisa que eu dependo da natureza, tá? Então, essa é uma importância da previsão do tempo e de conhecer o clima da região. Bom, então, vamos lá. Continuando, né? Como é que a gente pode prever o tempo? As estações meteorológicas, elas têm uma série, uma série de instrumentos. Eles medem a umidade do ar. Se está úmido, significa que tem mais nuvem, chuva. Se está seco,
menos evaporação, menos chuva. A pressão, ela interfere. A pressão, ela funciona como uma tampa. Se a pressão está alta, ela impede evaporação, tempo seco. Se a pressão está menor, evaporação, um tempo mais úmido. Então, as estações meteorológicas, elas cruzam os dados. A gente brincava muito quando eu era mais jovem, que, se disse que vai chover, vai fazer sol. Errava-se muito. Hoje em dia não. Nós temos instrumentos meteorológicos, balões, sondas, cruzam-se dados em programas de computador, onde você consegue, às vezes, até com 15 dias, uma precisão muito grande. Mas o tempo muda, né? Apesar de tudo, às vezes, uma massa de ar que está parada em alguma região e adquire essa característica, por exemplo, a massa de ar que está em cima dos polos, ela adquire a característica do frio, ela se desloca. E aí ela vem. Ou às vezes muita umidade, que vem da região do Amazonas, chega até aqui. Quando você tem os choques das temperaturas, uma massa de ar que se desloca, recebe o nome de frente, uma frente fria que se choca com o calor do Rio de Janeiro. Chuva. Né? Você tem uma massa de ar polar, o calor com o frio, ocorre uma condensação, formação de nuvens, chuva, tá? Às vezes não chove, no inverno, pela diminuição da evaporação, essa massa de ar consegue empurrar a outra e muda também o tempo, estava calor, começa a ficar frio. E isso é muito importante para quem vai lidar com a agricultura, tá? Então vamos lá. Essas nuvens mostram pra gente uma característica bastante, né, visível. Se você tem nuvens carregadas, nuvens cinza, as nuvens são boas medidas pra gente que não tem esse conhecimento de perceber como está o tempo. Mas às vezes o tempo está carregadíssimo. E aí vai chover, de repente não chove. Por quê? O vento, ele entra e arrasta essa nuvem, ele limpa o tempo. Por isso que o tempo é uma coisa que depende de vários fatores e nem sempre é tão simples a gente conseguir fazer uma previsão que seja realmente perfeita, tá? Bom, então vamos lá, continuando. As nuvens. Vamos lá. E... olha só, aqui nós temos, né, vários exemplos das nuvens. Se vocês observarem, tem nuvens como, por exemplo, os cirros, né? Que são essas aqui, ó. Elas são bem, assim, delicadas, né? Não são nuvens de chuva. Você tem os estratos, que elas já começam a se acumular mais. Nem sempre ela vai virar um cúmulo. Às vezes o vento desmancha e ela vai embora. Porém, quando nós temos o cúmulos, que vem de monte, são mais densas. Essas nuvens, sim, quando elas estão lá no alto, elas podem continuar a se acumular. E esse acúmulo de gotículas pode fazer com que elas passem para ser cúmulos nimbus, né? Que elas são muito densas, são volumosas, são mais escuras e, consequentemente, elas conseguem provocar chuvas bem fortes. E o nimbus, né? Que é essa aqui, tá? É uma também indicação de chuva. São nuvens mais baixas, mais pesadas, mais escuras. Então, se vocês observaram, quanto mais escura é a nossa nuvem, mais ela significa formação de chuva. Como é que isso acontece? Através desse processo aqui, ó, na nossa página 151. Isso se chama convecção. O que é convecção? Convecção é o seguinte, é quando uma coisa sobe, abrindo um espaço embaixo, e a outra desce. A gente vai ver na formação de ventos que eles acontecem pela corrente de convecção. A convecção, ela vem mostrando o seguinte, que o ar quente, ele é mais leve, as moléculas estão mais separadas. Por isso, ele sobe. Quando ele sobe, é o ciclo da chuva. Encontra a atmosfera bem fria. A atmosfera condensa esse vapor, que vai se unindo, formando gotículas que caem na forma de chuva. Nuvens, elas estão no estado líquido, não é gasoso. Elas são gotículas bem pequenininhas, bem microscópicas, que vão se juntando, ao ponto de ficarem visíveis, ao ponto de ficarem tão pesadas que a luz do sol não passa, por isso elas ficam escuras, ficam cinza, e aí acabam caindo, tá? Então vamos lá.
Bom, as cores das nuvens. Essa imagem aqui, ó, de um entardecer. Por que isso? Isso tem muita coisa relacionada para acontecer. Luminosidade do sol, poluição e também partículas, né, que estão ali, partículas de água, partículas de poluição e presença ou não do vapor d'água, tá? Isso tudo vai interferir na passagem da luz do sol no final de tarde. Então, dependendo da quantidade de água, da quantidade de partículas e da incidência da luminosidade, a absorção da água que nós temos, né, da umidade, das nuvens, da luz solar, cria pra gente diferentes colorações, tá? Normalmente, quando a gente vê aquele céu bem rosa, lilás, é lindo, mas aquilo ali significa muita partícula em suspensão. Então, significa poluição, não é uma coisa legal, tá? Bom, vamos falar agora das massas de ar e da frente. Então, vamos lá. Deixa eu mudar para vocês. Tá? A frente fria, né? E a frente quente. Bom, a massa é uma grande quantidade de ar que está parada sobre uma determinada região. Pode ser uma massa de ar quente, Rio de Janeiro, parado um tempão. Absorve, né, aquele calor, é uma massa de ar quente. Como pode ser uma massa de ar fria, que é a que está parada sobre, por exemplo, a Argentina, perto de um polo, uma região mais fria. Quando esta massa se desloca, ó, ela é chamada de frente, tá? A frente fria ou frente quente é o deslocamento de uma massa de ar, que quando ela vai se chocar com uma diferença de temperatura do local que ela chega, ela provoca a mudança do tempo e geralmente é acompanhada de ventos por conta daquela convecção que nós falamos e também por conta do choque térmico, que provoca uma condensação e aí passa do estado de vapor para o estado líquido e chuva, tá? Então presta atenção nisso. Massas de ar estão paradas, se deslocam, são chamadas de frente. Umidade do ar e chuva. Bom, como a gente tinha falado, né? Agora nós estamos na página 154. A umidade do ar é a evaporação. Se você tem muita umidade, muita evaporação, obviamente você tem formação de nuvens e chuva. Nós chamamos, quando nós temos bastante umidade, bastante evaporação, nós dizemos que temos umidade do ar. Quando a evaporação é pequena, nós dizemos que o ar está seco. Ou seja, verão, muita chuva, por quê? Muita umidade, muita evaporação. Calor evapora. No inverno é ao contrário, o tempo fica muito seco. Por que ele fica muito seco? Não tem quase evaporação, não tem quase vapor d'água, o tempo fica mais seco. Ou, consequentemente, menos chuva, tá? O aparelho que mede a umidade do ar, ele é chamado de higrômetro, tá bom? Ele mede a umidade do ar. E nós temos um outro aparelho chamado pluviômetro, que ele mede a quantidade de chuva de uma região. A gente costuma escutar muito quando tem essas inundações, choveu mais do que o esperado, choveu 100 milímetros, choveu 120 milímetros em uma hora, o que era esperado para o mês inteiro. O pluviômetro é que mede essa quantidade de água que cai para poder definir se foi muito, se foi pouco, se as chuvas precisam ser mais para alimentar os nossos reservatórios, se está chovendo demais, tá? É através do pluviômetro. Mas para se chegar a isso, existe todo um contexto de cruzar informações, umidade, pressão, vento, evaporação, tá? Para a gente saber fazer essa previsão do tempo, tá bom? Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo, vou fazer um segundo vídeo, senão o vídeo fica muito pesado para a gente continuar a nossa parte de previsão do tempo, tá?